Bem-vindos a mais um episódio do nosso Vinocast. Eu aqui com Elias Varela, né, Elias? E Vicente, tudo bem? E aí, tudo bem? Hoje a gente vai viajar longe, meu caro. Nós vamos para o Líbano. Olha isso aqui. Talvez o lugar mais distante que a gente já foi aqui nesse Vinocast, né? Sim, sim. E um dos mais tradicionais, se a gente parar para pensar em história do mundo do vinho, né? Nossa, tem muita história, né? Que aqui são no mínimo 5, 6 mil anos de história de produção, né? Nesse país. E incrível que a gente ouve falar muito, mas a gente às vezes não consegue se localizar direito, né? Onde Exato, tá porque a gente que estuda vinho, que está nesse mundo do vinho, a gente ouve e tal, tá sempre, ele sempre aparece em algum momento, né? Mas ainda é um lugar meio esquecido. Ele aparece na história de 6 mil, 5 mil anos, mas você não vê, não é muito divulgado o Líbano moderno, o estilo dos vinhos do Líbano, né? Porque dá pra gente dividir o que é o Líbano antigo e a história moderna de viticultura do Líbano também, que é bem diferente. Que é completamente diferente, completamente diferente. E a gente está aqui com esse Chateau Ksara, se eu não me engano, ele é o mais antigo do Líbano, não é? Exato, Vicente. É a vinícola mais antiga do Líbano. Eles datam de 1857, foi uma vinícola fundada por monges jesuítas, né? Caramba. Mas se você for ver a história de produção local ali, pra você ter uma ideia, eles têm caves subterrâneas na vinícola que datam do ano 1º depois de Cristo. Incrível, né? Então, assim, imagina o quanto de história, né, de produção de vinho não teve esse lugar. Enquanto você vai contando, vamos abrir o Chateau Ksara. Vamos abrir o Chateau? Tá. Eu acho que representa bastante aí o estilo de produção moderno deles, Exato. Né? Agora, o que é engraçado, Vicente, é como eles descobriram essas caves subterrâneas. Tem duas histórias, né? Tem algumas, né? Sempre tem uma história romântica nessa. E, enfim, como eu falei, né, a vinícola data de 1857 como data oficial, mas conta-se, né, que ali eles estavam produzindo vinhos e uma raposa que cuidava das galinhas ali, da produção deles na fazenda na época, foi roubar algumas galinhas. E eles foram seguindo onde que a raposa estava indo atrás das galinhas, né? E uma delas entrou num buraco e eles falaram, o que tem nesse buraco? E aí foram ver, o que tinha ali eram simplesmente 2 quilômetros de caves subterrâneas e que os romanos já estavam ali desde o século I depois de Cristo produzindo vinho, né? E tem a história também que nas primeiras escavações começou a ficar muito duro, chegou uma hora que muita pedra e aí desabou e descobriu. Exato, o que tem ali dentro, né? O que tem ali dentro. Então acredite no que você quiser, né? Essa é uma das duas, vamos dizer assim. Mas eu sei que essas caves, elas são tão famosas que hoje é a vinícola mais visitada do Líbano, né? São mais de 40 mil pessoas que visitam anualmente. Sabe o que eu acho incrível dos vinhos do Líbano, somente Chateau Ksara? Essa influência francesa, né? Porque isso aconteceu depois da Primeira Guerra, né? Quando o Líbano ficou sob o domínio francês, e os enólogos foram todos estudar na França. Então o vinho se você pega esse vinho, o Chateau Ksara, por exemplo, aqui é envelhecimento em barrica, amadurecimento em barrica de carvalho francês. Exato. As barricas pequenas. É mega complexo, né? Super, super. Ele parece, às cegas, ele parece um Bordeaux, uma complexidade bem bacana. E nos outros estilos, né? Você tem um super bordalês. Que é um corte bordalês típico, né? Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Sim. Você tem um estilo Rhône total. Le Prairie. Estilo Rhône. Aqui tem Cinsault, tem Mourvèdre, tem Carignan. Um pouquinho de Grenache também. Um pouquinho de Grenache, então isso aqui é como se fosse um vinho do Rhône. Estilos diferentes de vinificação, né? Aqui a gente tem envelhecimento em barril de carvalho francês e aqui a gente tem um período um pouco em tanque de concreto, né? Que não vai aportar nada sensorial, né? De tosta, alguma coisa assim. Vai só trazer complexidade. Complexidade, um mínimo de oxigenação aí, já para tem dar uma respirada. Uma oxigenação. Né? E também muito louco, Cuvée de Printemps. Esse é um dos que eu mais gosto, cara. Que é um estilo Beaujolais. Exato. Está até escrito aqui, ó, Servir frais.
É para servir mais gelado mesmo. Para mim é aquele... É um Beaujolais. Quando pedem para recomendar vinho tinto para praia ou vinho para piquenique. É esse Porque Cuvée de Printemps. ele tem Tempranillo e Gamay, que é a uva típica ali de Beaujolais, né? E ele é feito com maceração carbônica, que é uma técnica típica da região também, na França, né? Então ele tem aquela nota de fruta vermelha, fresca, tutti-frutti. Bem fresco, bem... Pô, esse vinho é demais. Eu sempre quando eu posso recomendar para alguém, surpreende. Porque aqui a gente tem vários estilos de vinho. Quando você conversa com as Líbano, pessoas, né? quando você apresenta os vinhos do Líbano para as pessoas, elas imaginam que ele tem estilo bordalês, um estilo do Rhône, um estilo de Beaujolais. Então, de novo, né, a gente falando da influência francesa na viticultura moderna, pós-Primeira Guerra, né, que a gente... E é impressionante. Uma coisa, tem uma folha ali, empresta aquela folha ali, essa caneta. Pra gente, vou tentar aqui com essas garrafas. Vamos tentar explicar um pouquinho por que o Líbano é tão especial para a produção de vinhos, né? O que Então, tem ali quando no a gente terroir, imagina Vicente? um lugar, vou tentar fazer um desenho aqui, não repara, né? O Líbano é mais ou menos assim, ó. Né? Você tem aqui, tal. Aqui você tem a Síria. Aqui você tem o mar Mediterrâneo, né? Beirute está mais ou menos aqui no centro. É tão conhecido, a gente ouve tanto falar de Líbano, mas o Líbano tem 10.400 quilômetros quadrados. É muito pequeno. Né? Você tem muito pequeno. 200 quilômetros de comprimento e você atravessa ele com 50 quilômetros. É muito pequeno. É muito pequeno. Muito pequeno. E tem um terroir especial, porque aqui, você já deve ter ouvido falar, você tem aqui o Monte Líbano. Né? Então você tem o mar e um monte que protege, Você vamos tem dizer o mar, assim. e aqui na divisa com a Síria, você tem o Antilíbano. Certo. O Antilíbano. São duas cadeias montanhosas. São duas cadeias montanhosas. Que dividem o país ali, e né? nesse anfiteatro está o Vale do Becá. Que é a grande região produtora de vinhos do país, né, cara? Exatamente. Aqui você tem o Vale do Becá, que os romanos já usavam para plantar. Porque tem um solo incrível, tem um solo incrível, ele está protegido, né? Você vê, ele recebe um pouco do oceano, mas ele tem clima continental, quente pra caramba no verão e longo, e frio pra caramba no inverno. Altitude, né, Vicente? O Vale do Becá vai de 900 a 1000, o Xara acho que está em 1200, né? Então são vinhos de altitude. Um lugar tão pequeno, com um relevo tão distinto, né? Você tem a estação de esqui no Monte Líbano, você tem praias incríveis em Beirute. Eles têm até o lençol freático, né, que banha ali o Vale do Becá, ele vem por conta do degelo, né, dessas cadeias montanhosas. Que refresca. Que refresca. Boa. Mas como você falou, né, clima extremamente continental, muito quente no verão, muito frio no inverno e altitude. Então a gente está falando de um terroir muito especial. Super na especial. produção de vinhos, né? E o que você falou dos romanos, né, que plantavam, né, que cultivavam ali uvas há, enfim, séculos atrás. Próximo do Chateau Xara, a gente encontra o Templo de Baco, Sim. que é o deus do vinho romano. Tá lá. Então, assim, olha quanta história incrível, né, cara? Olha, eu convido todo mundo, todo o pessoal que assiste a gente, que curte o nosso canal, para provar Chateau Xara. Esses vinhos do Líbano são uma experiência incrível. Sabe quando você quer fugir um pouco do comum? Exatamente. Então, você está ali na Europa Central, está na América do Sul, provar um vinho do Oriente Médio, né, do chateau mais antigo do país, com vinhos mega especiais. E se você se aprofundar na história do Xara, você vai ver que tem muita história, mas eu convido todo mundo a provar esses vinhos. É isso aí, Vicente. Saúde, meu caro, até a próxima. Saúde e até a próxima. Valeu.